Olá, Oi, boa tarde. boa tarde, Andréia. Seja bem-vinda. Obrigada, minha amiga. Muito obrigada pelo convite. Então, como é que estão as coisas por aí? Tudo tranquilinho antes da gente começar? Tudo bem, tudo bem. Aqui tá gostoso. Para quem não sabe, eu moro numa chácara, né? Então tá um clima bem gostoso. Hoje tá calor, tem sol, tá bem bonito. Que bacana. Bons presságios do nosso momento. Sim, e aqui tá, E tá- por aí, tudo bem? Então, para quem não sabe, eu moro na Lapa, Paraná, fica a 60 quilômetros de Curitiba. E aqui tá um pouco para chuva. Tá bem nubladinho, assim, mas normal. Questões de tempo, né? Uhum. Acho que agora vai começar a preparar a chuva mesmo. Tava muito calor, né? Que vem as chuvas de bênçãos, né? Amém. Bênçãos e cura para todos nós. Sim, com certeza. Boa tarde, pessoal, para quem está entrando. Sejam bem-vindos. A Rosana, a Jaque, a Thelma, a Boa Simone. tarde. Então, pessoal, hoje estou aqui para a segunda live do projeto que eu criei chamado Questão de Perspectiva, na qual eu vou falar brevemente para vocês sobre o que se trata, né? É uma sequência de lives com pessoas maravilhosas, com convidados especiais para mim, que fizeram parte da minha vida, dessa minha jornada de vida até aqui, e que eu percebo que essas pessoas, elas trabalham com muito amor, elas têm muito comprometimento por aquilo que elas fazem, exercem na vida delas. Então, assim, eu estava gestando esse projeto dentro de mim, até que resolvi colocar em prática, chamando essas pessoas para elas falarem do que elas fazem, que são profissões maravilhosas, técnicas maravilhosas, que fazem com que a gente possa olhar a vida de uma outra forma. Então, assim, para mim é uma honra receber hoje aqui conosco a minha amiga, a minha parceira de trabalho, a, e enfim, amiga de vida, a Andrea Grzybowski, né, expert nas novas constelações familiares. E ela vai contar para a gente aqui um pouquinho sobre um tema muito legal, que é essa técnica linda, que é a constelação familiar. O tema dela é constelação familiar, né? A ciência dos relacionamentos. Então, antes de nós começarmos tudo isso, quer falar alguma coisa? Andréia, fica à vontade. Eu quero agradecer o convite, tuas palavras sempre tão lindas, né? Se referindo a mim. Você também é uma amiga muito querida, uma profissional super capacitada, que eu confio muito, né? E esses nossos trabalhos em conjunto cada vez mais assim me realizam e é a forma da gente estar pertinho, né? Diante de tudo isso. Então eu agradeço mais uma vez. E também para poder falar sobre a constelação familiar, que foi o que nos uniu, né? Que foi justamente na minha primeira formação, a tua não era a primeira, mas a minha primeira formação há 5 anos, que nós nos encontramos e nos conectamos, né? E Já cinco seguimos aí. anos? Já 5 anos, 5 anos. isso. Caramba! Sim. O tempo voou, ele voa. Sim. Então é bem legal, né? E é um assunto que realmente hoje em dia é uma das minhas grandes paixões. Na minha atuação profissional, eu utilizo diariamente, né? E na minha vida também pessoal. Então é muito gostoso estar aqui falando sobre isso com você. Que bom, que gostoso. E que bom que a gente se encontrou há 5 anos e hoje a gente pode, né, dar esses frutos para quem, né, esteja
na mesma sintonia, querendo saber um pouquinho mais sobre a constelação e também perceber esses efeitos da constelação na vida, né? Então, começando por isso, Andréia, vamos começar assim pelo início. O que é constelação familiar? Muito bem. O que é a constelação para mim, na minha concepção hoje, tá? Ela ao mesmo tempo, um processo terapêutico, tá? E uma filosofia de vida, né? E o que ela faz? Ela vai promover curas, tanto emocionais quanto físicas, né? Trazendo principalmente a paz e reconciliações àquele que está sendo constelado. Né? Então é justamente aí que a constelação entrou na minha vida, a questão da reconciliação, do trabalho de mediação de conflitos e conciliações, né? Então essas reconciliações elas vêm para o constelado e por ressonância, então essa energia se expande e vai alcançando também todos os membros do sistema familiar. Então os ancestrais, as pessoas que vieram antes, os descendentes também, todos aproveitam essa mudança energética que a constelação traz na vida, né? Então ele vai muito além do indivíduo e é algo que é um olhar muito atual, né? Diante de tudo que nós estamos vivendo hoje, ela traz um olhar muito atual. Então, o que pode ser constelado, o que traz resultados? Eu tenho trabalhado em várias frentes, né? Não apenas em relacionamento, né? Não apenas na mediação de conflitos. Eu trabalho no alívio de sintomas de doenças em geral, né? Depressão, estresse, ansiedade, apatia, falta de energia ou até sono excessivo, né? Nesses casos todos, a gente percebe uma grande mudança energética, uma grande melhora para esse indivíduo que traz essas questões, né? E, claro, atua na transformação das dificuldades de relacionamento, né? O relacionamento comigo mesma, com a minha família, no meu trabalho, com os meus amigos, com o mundo, né? Tudo isso também pode ser visto e transformado na constelação. Da mesma forma, as dificuldades financeiras podem ser olhadas e transformadas, né? As questões profissionais, né? Enfim, tem uma série de coisas que estão envolvidas, né, no trabalho da constelação. Muitas vezes, problemas de agressividade, tá? Tanto criança, adolescente, adulto. É possível olhar para a agressividade com um olhar amoroso e transformá-la, né? Questões de comunicação, né? E isso casa muito com a questão da mediação de conflitos, porque muitas vezes os conflitos surgem por problemas de comunicação. Então, se esclarece a comunicação, clareia e fica mais fácil a negociação das questões entre as pessoas, né? Problemas de aprendizagem, né? Tanto no âmbito da família quanto no âmbito das empresas. Então, a gente atende as pessoas tanto em questões pessoais quanto profissionais e empresariais. É um leque bem, bem amplo. Então, o constelador ele vai apoiar o constelado, né? Para que ele acesse a sua própria força de vida e a resolução autônoma das suas questões. A gente apoia, no meu trabalho com as constelações, né? A gente apoia muito a questão da autonomia, né? Então, o que a pessoa sente normalmente saindo da sessão de constelação? Bom, ela, via de regra, ela vai sentir mais leveza e mais alegria, né? Mais força para enfrentar a vida, para viver mesmo. Muito interessante, Andréia, e assim, para mim já apareceu também temas, né, só para o pessoal ter um leque maior de tudo isso que você já trouxe, a questão de heranças, né? Às vezes quando a família não se adequa, não estão com muitos conflitos com relação à herança, é bem legal quando a gente constela, porque parece que alivia, as coisas começam a fluir. Acho que você também já passou por situações assim, né?
Sim, sim, já fiz, faço esse trabalho e vivencio isso no meu sistema familiar, como é de praxe, de regra, né? Eu vivencio isso e eu alcancei em mim muitas curas e eu percebo isso ressoando, né? Dentro do meu sistema também. Então, sim, é uma questão bem importante, né? E bem utilizada também no âmbito do direito, né? Que é da onde eu venho. Sim, sim. E um outro tema que esses dias chegou para mim também foi a questão de inseminação artificial, né? Que é algo que é muito importante a gente colocar e explicar algumas coisas para o cliente, né? Mas também é um possível tema, né? E uma outra questão também é questões de adoção, né? Sim. Então, são questões delicadas, mas que estão entrando nos temas de constelação hoje em dia, né, Andréia? Sim, sim. Até fica aqui uma ideia, de repente, mais para frente, para a gente fazer um outro trabalho falando especificamente de adoção. Porque eu já trabalhava com esse assunto dentro do direito, né? Tenho clientes muito queridos, assim, dessa área, lá atrás, desses 20 anos de caminhada. E esse olhar da constelação, ele vem de encontro a resposta a muitas coisas, né? Então, seria legal, né? Fica aí uma dica para nós, quem sabe. Sim, com certeza. Vamos nos organizar para fazer uma próxima live com esse tema. Com certeza. Ah, Vamos legal. sim, né? E como que foi, Andréia, a sua caminhada profissional até chegar nas constelações familiares? Então, dá para escrever um livro, tá? Quem sabe, né? Quem sabe é uma ideia também. Bom, eu sou advogada, eu me formei em Direito pela Universidade Federal do Paraná já há 20 anos. Tipo ontem, assim, tá? Tô falando que o tempo, né, ele tem voado. É, e atuei, fiz a especialização na PUC em Direito de Família. Tá? Sempre gostei da área, esse olhar humano, sempre tive um olhar muito humano, né? E uma necessidade, uma angústia por não conseguir resolver questões das pessoas emocionalmente, né? Então, eu via muito que a lei não trazia as respostas que as pessoas precisavam, as soluções que as pessoas precisavam, né? Nisso eu comecei a lecionar também na graduação e eu conheci, então, a mediação de conflitos, né? Que é uma técnica que utiliza muito o diálogo para que as pessoas, elas mesmas, na sua autonomia também, como a constelação também traz, possam resolver as suas questões, né? Lecionei a mediação por muitos anos e foi através da mediação que eu conheci. Num curso de mediação, conheci uma consteladora que veio fazer o curso e ela me chamou, porque vinha um juiz, né, o Dr. Sam Stork, que é juiz lá na Bahia, uma comarca da Bahia, ele vinha para Curitiba para fazer, então, um congresso sobre isso, sobre constelações. E eu fui. E quando eu conheci, eu percebi já algo, um chamado, sabe, das constelações para mim enquanto profissional do direito. E aí comecei a desenvolver e já embarquei, né, na formação onde nós nos conhecemos com a Cláudia Pisato, que também veio do direito, né? E continuei, então, dessa forma, advogando, lecionando, mas já aplicando esse olhar, essa filosofia das constelações, esse olhar diferenciado, né? E eu percebia a diferença dos resultados em relação aos meus clientes, né? E aí, há uns 4 anos mais ou menos, eu comecei, daí eu me senti consteladora. Comecei a perceber, não, agora eu tenho vontade e me sinto capaz para começar a atuar como consteladora. E aí iniciei aos poucos, né? E hoje é o que eu mais faço. É o que eu mais faço, é atendimento com as constelações e também eu ensino, né? É a formação com as constelações. Então, por quê? Porque eu vejo que é a forma que eu tenho
de trazer alguém com um problema, né? A pessoa, ela acha que ela vem sozinha, mas ela já vem acompanhada de todo o seu sistema familiar, né? Muitas vezes a gente pode atender, então dentro da linha que a gente segue, né, das constelações, eu falo a gente porque você também segue, então eu estou te incluindo. Nós atendemos, né? Nós atendemos através da esposa, podem vir questões do marido, a gente tem permissão para fazer isso, a gente sente, né, o movimento em muitas situações. O marido também, questões da mulher, é mais raro, mas às vezes acontece também, né? Os pais dos filhos, né? E tudo que é trabalhado ali, então, reorganiza o sistema. Então, as questões, muitas vezes, o que mais me prejudicava, assim, que me frustrava na mediação, era que uma parte vinha, a outra não. Com a constelação, eu consigo trazer esse outro indivíduo, né? Não precisa ele vir fisicamente, mas a energia do que está sendo trabalhado ali acontece, né? Então, isso é fantástico, né? É aí que a gente vê. Que é a efetividade, né? Então, como lá, 20 anos, né? Fez agora dia 16 de fevereiro, 20 anos que eu me formei. Eu jurei ser uma pacificadora social, que é o que eu acredito, é o que eu busquei com o direito, com a constelação eu consigo fazer isso. Eu trouxe a paz para dentro de mim e eu trago, então, a paz para quem vem até mim, né? Então, é bem, bem bacana nesse sentido. Então, foi assim. E, Andréia, fala aqui para nós, né, para o pessoal que está assistindo, como que a gente pode te encontrar, qual que é o teu Instagram, né, teu Facebook, por favor. Então. Meu Facebook é meu nome completo, que é Andréa Grzybowski, né? Mas através de você, as pessoas conseguem me achar, estamos ali conectadas, né? E o Instagram agora eu mudei, né? Para @andrea.na.vida. Andréa na vida. Né? Fica mais fácil, você me acha melhor ali. Eu até tinha criado um Instagram profissional, mas eu resolvi que é só uma coisa só e eu vou usar esse para tudo. Né? Fica mais fácil assim. Então, né, eu tenho um canal no YouTube também, chamado Constelação com Andréa, né, que eu estou voltando agora a alimentar também. Então, ficam aí esses canais todos, né? Quem quiser mandar uma mensagem, será muito bem-vindo, né? Eu gosto muito, assim, de propagar tudo isso que eu estou aprendendo. Né? A gente está em constante aprendizado e trazer para as pessoas, assim, essa paz, essa leveza, essa alegria. É uma coisa que o mundo tem precisado, né? Sim, sim. E você traz o termo como a ciência dos relacionamentos, a constelação, né? Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre esses termos, a ciência do relacionamento? Sim. As constelações foram propagadas pelo mundo e desenvolvidas, né, por Bert Hellinger. Então, ele desenvolveu a técnica, um alemão, que era pedagogo, teólogo, enfim, ele tinha uma série de formações. Né, ele ainda era padre quando ele começou a desenvolver as constelações. E aí, ele propagou pelo mundo, né, até o seu falecimento em 2019. E o que ele fez? Ele observou que as relações humanas são regidas por algumas leis próprias, tá? E essas leis ele denomina de ordens do amor, tá? Tem um livro dele específico, né, chamado Ordens do Amor. Então, o que são essas ordens? O pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio, tá? Mas, na verdade, depois chegou a Brigitte Champetier de Rives, que foi aluna de Bert Hellinger e hoje desenvolve, desde 2011, mais ou menos, ela desenvolve trabalho autônomo com as novas constelações. E ela observou que, na verdade, essas leis são verdadeiras forças. Elas atuam fisicamente, né? É como se fosse a lei da gravidade. Eu solto alguma coisa, cai no chão, porque a gravidade está atuando. Isso é certo. Né? Então, essas leis são leis físicas. Né? Então, ela chamou de forças. E ainda,
ela incluiu uma primeira, que é uma postura que Hellinger já trazia, né? Que é o assentimento, né? É o assentir. Então, compreender e aplicar as forças com constelação permite apoiar a transformação dos relacionamentos. Foi através dos relacionamentos, trabalhando, né, na África com as tribos Zulus, que ele percebeu como é que os relacionamentos fluíam com mais leveza e paz, e como é que eles vinham mais pesados, com muita dor, tragédias, enfim, e nessa aplicação. Então, se aplica direto aos relacionamentos, a ciência, né? E aí, os relacionamentos ficam mais amorosos e mais pacíficos. Então, como eu falei, né, para Brigitte, são as forças do amor. São o assentimento, hierarquia, pertencimento e equilíbrio. A gente vai falar um pouquinho mais, né, se você me permitir, sobre eles. E o que seria o assentimento? Conta um pouquinho para nós. Então, esse assentimento a gente tem que tomar um certo cuidado, né, com o termo, com a interpretação dele. Porque eu percebo assim que lá, lecionando no direito, por exemplo, quando eu falava de mediação de conflitos, muitos alunos brincavam, aula de meditação, a pessoa então não faz nada, não fala nada, né? Então você vê que é tão forte isso do julgamento no âmbito do direito, que o não julgar era tido como não fazer nada. Né? Na verdade, não. O mediador ele tem que ter muito autocontrole e muita capacidade de estar ali sem tomar partido, né? E incentivando o diálogo. E isso que acontece com o assentir também. Né? O assentimento não é concordar com tudo e a vida é assim mesmo e vai ficar assim. Né? Quando o assentir é um tipo de uma aceitação, mas no sentido de sim, isso aqui está aqui, isso existe. Quando eu reconheço que aquilo existe, eu posso mudar. Então, é a chave de transformação. Muitas vezes, dizendo sim para alguma coisa, eu já mudo totalmente, né, o rumo daquela situação. Então, é o admitir que algo existe, mesmo que eu não concorde, tá? Isso é bem importante, é um olhar bem adulto, bem no presente. Né? Muitas vezes a gente não consegue fazer. A gente precisa de todo um trabalho terapêutico para alcançar esse lugar, essa possibilidade, né? Você falou que é a gente aceitar que algo existe, mesmo que a gente não concorde, né? Sim. Na verdade, é uma postura bem madura desenvolver isso. Seria algo mais pro adulto, né, André? Sim. Sim. As novas constelações do trabalho da Brigitte, ele é muito baseado na análise transacional, né, nos estados de ego, e ela coloca muito a questão de permanecer no estado adulto para essas soluções. Né? Então, quando eu estou na dor, né, naquele momento de dor, eu não vou conseguir isso, muitas vezes. Porque quando a dor é muito profunda, eu preciso que aquela ferida, pelo menos, ela comece a cicatrizar um pouco para eu conseguir olhar para aquilo e dizer sim. Né? E isso tem reflexos grandes, assim, porque quanto mais eu treino esse olhar, né? E essa pandemia tem trazido, assim, um exercício diário disso mesmo, né? Sim, é tudo como é, porque é um exercício diário. A cada momento a gente tem que olhar para essa situação que, de repente, nunca imaginamos, né? Mas essa questão do assentir, do estar no adulto, ela é um processo, né? E tem muito a ver também com a física quântica. Porque, veja, se tem algo que eu resisto, então... Vamos lá, pandemia, porque eu acho que é bem pertinente falar sobre isso agora. Eu resisto. Eu não quero olhar, é tudo besteira, enfim. Né? Não vou entrar nem em muitos detalhes, senão vão achar que estou falando de política, não tem nada a ver com política isso aqui, pelo amor de Deus. Eu não olho. Então aquilo vai ficando cada vez mais difícil. Né? Vira partícula, fica pesado, eu não consigo
transitar por esse assunto. E aí, como é que eu vou viver? Né? Nós temos aí alguns meses ou anos para lidar com tudo isso. Né? Ou então, se eu olho e falo sim, tudo bem, posso imaginar um palavrão, né, sobre a situação, mas eu digo sim, isso está acontecendo, isso está aqui, eu olho para essa realidade, né? Ó, já vem até um suspiro aqui, porque a energia se dissipa. A tensão Então, sai, né? isso, exatamente. Também é um processo físico, veja como a gente fala sempre de questões Sim. que se revelam fisicamente, né? E, André, como que é vista a questão da hierarquia dentro das constelações familiares? Olha só, a hierarquia. Também tem, eu já vi bastante confusão. Quando a gente vê, às vezes, postagens de pessoas procurando consteladores, né? Aí sempre tem alguém que nossa, não conhece, né? Tem interpretações, ouviu alguém falar e faz uma confusão em relação a isso. Essa hierarquia, ela tem muito a ver com a questão do tempo mesmo, né? Do que veio antes, tá? Então, assim, simplificando, quem veio antes, o que veio antes é maior. Quem veio depois, o que veio depois é menor. Ponto. É tão simples que acaba ficando complicado, né? Mas assim, nossos antepassados são maiores que nós. Os nossos pais são maiores do que nós. Eu sou apenas a filha. Então, quando eu reconheço, quando eu falo essa frase, uma das frases que a gente usa muito na constelação é essa, né? Eu sou apenas a filha. Eu fico leve, porque esse é o meu lugar. Né? O que tem acontecido? E veja, nessa nossa situação atual, muito, até uma demanda também minha. Muitas vezes, os idosos, como são grupo de risco, né, não podem, ficam, restrito para eles fazer muitas coisas, né? Ter muito contato, enfim. Então, esse papel acaba cabendo, muitas vezes, a filhos, netos, outras pessoas, né? E não só isso, né? Várias questões, várias demandas que vêm, questões de doenças e tal. Então, a vida nos convida diariamente também para inverter os papéis, né? E eu vejo também pais invertendo esses papéis, e você deve ver muito como psicóloga, né? Já do nascimento da criança, né? A criança nasce e ela foi tão desejada, tão amada, tão esperada, que se coloca para essa criança como se ela fosse maior do que esses pais. Ela comanda. E essa inversão dessa hierarquia é que traz prejuízos enormes para as famílias. Né? Então, é mais ou menos por aí. Isso acontece também nas empresas. Né? Então, o que a gente percebe? Desde a época que começou a crise lá, financeira, as empresas têm se remodelado no Brasil e muitas vezes elas cortam funcionários mais antigos por conta da remuneração mais alta, né? Sai mais caro o funcionário mais antigo e acabam contratando funcionários mais novos, né? Com menos experiência, justamente pela questão financeira, que claro, é o objetivo da empresa. Né? A gente não está falando de certo ou de errado aqui. É o que dá para fazer. Mas qual que a gente vê que é a melhor forma? Bom, quando eu chego em algum lugar, eu tenho que me colocar em último. Eu vim por último. Então eu sou menor do que todo mundo que estava ali antes. Independentemente de carreira, de hierarquia dentro da empresa. Né? Existe uma hierarquia, então, de tempo que é preciso que seja respeitada. Quando que a empresa vai prosperar? Quando aqueles novos chefes respeitarem, honrarem e respeitarem quem já estava lá. E aproveitarem para aprender com as pessoas que já estavam lá. Né? Então, essa postura, que demanda também uma questão de zerar o ego, né? É uma postura de líder mesmo, que tem que haver. Né? Também acontece muito. Então, a gente percebe muitas empresas indo à ruína por conta dessa inversão.
E como é importante, Andréia, a pessoa também estar aberta e entregue para o que vem na constelação, nesses movimentos. E isso que você colocou, esse exemplo da empresa é muito bacana, porque mostra também que a gente precisa desenvolver a nossa humildade, tanto de Sim, pedir e receber ajuda, né? sim. Tem sido uma demanda também grande para todos nós isso, né? Conseguir pedir, conseguir receber, conseguir ajudar na proporção, né, equilibrada. Então, estamos num grande aprendizado de vida. Sim, todos juntos, né? E o próximo termo que você trouxe para a gente refletir aqui juntos seria a questão do termo do pertencimento dentro da constelação familiar. Fala um pouquinho para nós sobre esse tema. Sim, o pertencimento traz a ideia de que toda a vida pertence, né? Desde a concepção, independentemente das atitudes das pessoas, todas essas vidas fazem parte, tá? Então, nas sessões de constelação, nós costumamos incluir as exclusões, aliviando o sistema. As exclusões trazem uma agressividade muito grande, trazem brigas muito complicadas nas famílias, né? E o que são essas exclusões? Bom, eu posso excluir com um julgamento. Então, toda vez que eu aponto o dedo para alguém, e a gente faz isso, né? Eu aponto o dedo para alguém e julgo alguma atitude, algo de alguém, eu já estou excluindo, né? Então, já é uma exclusão. Mas aparece muito também a questão relativa a pessoas falecidas, normalmente crianças e abortos, né? Explicando. Não é um olhar de julgamento. Assim, o que eu acho de mais gostoso de tudo na constelação é esse olhar sem julgar. Né? Nos traz muito para a condição de ser humano e nos aproxima dos outros seres humanos. Né? Acho que é bem interessante assim a forma como isso acontece. E então o aborto, na verdade, assim, é olhar para aquela vida, né? Se foi um aborto provocado, enfim, a pessoa escolhe e assume as consequências, não é essa a questão. Mas é importante olhar para essa vidinha, incluir ela, né? Foi um dos filhos, tá? É só isso, essa inclusão. Então a pessoa precisa trabalhar questões dela, de culpa, de aceitação, de tudo que ela tiver que impeça aquela hora que teve uma vidinha ali, né? E às vezes o aborto também acontece sem a gente saber. Né? A concepção acontece e de repente a mulher achou que menstruou e aquilo, na verdade, já tinha uma vida ali, né? Então tem isso também. Os abortos que ocorrem naturalmente, né? Pela dor, da mesma forma quando se perde a criança, enfim, o filho, é muito difícil, né? Você perder um filho porque é algo que está ao contrário de uma ordem natural das coisas. Né? E aí essa dor muito grande impede que se olhe para essa criança, para essa vida, e se inclua também, né? Não é raro a gente saber de famílias que nem falavam no nome de alguma criança que morreu lá atrás, porque era uma dor muito grande, só que dessa criança fica o quê? Excluída. E aí essa energia vem por alguém, né? Vem uma criança ali, dá bastante trabalho para mostrar que essa criança lá atrás precisa ser olhada, incluída. Né? É mais ou menos por aí que a gente trabalha, então. Então, o termo original criado por Hellinger, né, se for traduzir do alemão para o português, é posicionamento familiar. Daí fica muito mais fácil até de entender, né? O que a gente faz? Bom, a gente vê qual é o lugar de cada um na família, qual é a ordem. Faz muito diferença na minha vida. Se eu sou a primeira filha, se eu sou a segunda, se eu sou a terceira, enfim. Né? Se eu souber o meu lugar, eu vou saber o meu lugar onde eu estiver.
Se eu não souber, se eu tiver dificuldade de saber o meu lugar, eu não vou ficar nem em relacionamento, nem em empresa, não vou saber qual é o meu lugar, né? Então é bem importante. E é isso que traz, então, muitas mudanças na vida do constelado, né? Essas inclusões que a gente faz com a constelação. Andréia, uma das questões quando você trouxe da questão dos abortos, né, dessas gravidez interrompida, lá de trás, né, uma das coisas que a gente vê hoje na nossa prática de constelação é assim, com o tema não é que é regra, né? A gente não está generalizando aqui, mas em alguns casos, por exemplo, de hiperatividade em crianças, o que a gente percebe é que a criança ela está brincando por dois, fazendo birra por dois, ela precisa falar por dois. Então, assim, nossa, ela é agitada, porque tem duas energias funcionando ali dentro dela, né? Então, quando a gente às vezes coloca esse tema, abrindo um campo de constelação e colocando esse tema, a gente percebe o quanto acalma aquela criança, porque foi olhado para essa que, infelizmente, lá atrás, sei lá por que razão, não conseguiram olhar, né? Então, isso é muito interessante da gente ver isso sendo permeado assim na prática, né? E você vê que é um movimento, para nós, enquanto consteladoras, tão simples, mas é tão profundo na vida dessa família, né? Então, assim, interessante você falar sobre isso, bem, bem pertinente. Como é que, acho que é legal as pessoas saberem, né, como é que a gente trabalha, como é que a gente faz isso, né? Na minha formação, na minha linha de atuação, a pessoa precisa ter autonomia, né, para ser constelado. Então, quando normalmente são crianças, a gente faz através da mãe, de uma tia, da avó, do pai, enfim, quem tiver autorização, né, e autonomia para olhar para essas questões. E às vezes uma sessão, né? Numa sessão, isso vem à tona, é olhado, tem frases, tem situações para as pessoas olharem, e a criança já se acalma. Nossa, parece milagre, né? Às vezes, muitas vezes as pessoas falam para mim, nossa, mas parece milagre. E olha, eu penso que, por que não um milagre? A gente descobriu uma chave, né? De algumas transformações acontecerem como se fossem milagres mesmo. E é importante, né, que as pessoas comecem, quem gosta desses temas de constelação, tudo, que elas comecem a perceber que tem alguns temas, termos que a gente usa aqui, que fica, com o tempo fica mais leve para a pessoa ouvir, né? Por exemplo, o que tira força, o que dá força, né? Que o constelado é o cliente, como é que é o tema que a gente vai colocar na constelação, né? E isso tudo, às vezes, eu vejo que as pessoas um pouco se perdem, né? No dia a dia com a gente como consteladoras, né? Então é importante que a gente também coloque aqui que tudo é explicado quando a pessoa vem dentro da sessão e a gente organiza a pessoa, alinha algumas coisas antes de começar a colocar algo no campo, Sim. né, André? Sim, sim. Então, não existe, assim, hoje a forma de atuação, né? A pessoa pode vir sem conhecer nada, sem saber nada, ela traz a confiança dela, né? O acreditar dela ali. E a gente, aos poucos, tem esse treinamento de ir direcionando e trazendo algumas coisas para o racional, porque ela acontece muito no âmbito do sentir. Né? Muitas vezes a pessoa sente muita coisa e não entende, ou a pessoa não sente nada. E na verdade está tudo certo, porque se é a primeira vez que eu estou fazendo e eu não tenho abertura para outras terapias, para um olhar, para a questão energética, eu não vou sentir, não vou perceber que eu estou sentindo. Né? Então, aos poucos, a gente vai direcionando, vai explicando. Bom, eu como professora,
às vezes fico até chata de tanto que eu preciso explicar, então eu tenho que cuidar, né? Então, até onde eu vou, preciso explicar isso, eu vou explicar, porque tem muita coisa que não tem, né? Explicação, inclusive. Mas acho importante realmente a gente falar sobre isso, né? Que as pessoas começam a entender melhor como as coisas funcionam para nós, né? Então, acho que é importante aqui também a gente falar como é que um constelador trabalha, né? Na nossa atuação com as novas constelações, demandam sensações físicas, né? Então, a gente tem movimentos físicos que a gente percebe e alguns sinais físicos que a gente já tem, né, do estudo da constelação que direcionam algumas coisas, né? Então, por exemplo, coceira. Se eu estou fazendo um movimento de constelação e sinto muita coceira, é um sinal, normalmente, de vergonha naquele sistema familiar. Uma vergonha que precisa ser olhada, né? Precisa ser incluída. Então, tem várias coisas assim. E é assim que a gente vai lendo fisicamente as informações que já estão em você. Então, se você vem fazer uma constelação, eu não sou adivinha. Eu só aprendi, né? Nós aprendemos a ler aquilo que a pessoa está trazendo, decodificar aquela informação que a pessoa traz junto com ela. Né? Então, não tem muito segredo. As pessoas muitas vezes criam, né, coisas assim, misturam técnicas, misturam crenças, e eu sinto que isso acaba ficando perigoso, porque a constelação não é religião. Ela abarca todas as religiões, ela olha para tudo e não julga, enfim. Então é importante a gente trazer esse olhar, né? É uma técnica terapêutica com muitas das aplicações físicas, respostas físicas, né? Então não tem como dizer que não é ciência, porque a gente vê, né, no campo energético as coisas acontecendo, as experiências acontecendo. E o equilíbrio, Andréia, como é que funciona dentro da constelação? Até suspirei aqui, porque o equilíbrio de todas, me parece que, para mim, Andréa, foi o caminho assim mais difícil de encontrar, né? Eu sou muito intensa. Então, eu comecei a entender e aprender que esse excesso de intensidade nem sempre traz leveza para as relações, ao contrário, muitas vezes fica pesado. Então, assim, esse equilíbrio tem a ver com o que eu dou para uma relação e o que eu recebo numa relação. Tá? Então, isso vai desde a relação de casal a manter um certo equilíbrio. Né? Eu faço até aqui e ele faz até aqui. Eu faço um pouquinho mais e assim vai, de uma forma equilibrada. Né? Eu, nas minhas relações, tinha uma tendência muito grande a fazer tudo. Eu quero fazer tudo, quero resolver tudo. Então, eu vivia com o mundo nas costas, né? E era muito pesado. Aí que eu descobri que não é assim e fui trabalhando inconscientemente. Então, né, na constelação, a minha grande libertação, eu posso dizer que foi nessa área da questão do equilíbrio. Né? Porque hoje eu consigo me conter. Opa, isso não é meu. Não vou me meter aqui, não. Não preciso, não posso, não quero. Daí eu começo a aprender a dizer não e assim vai. Né? Então, essa que é a grande sacada para uma vida leve. Você percebeu se você não está doando de mais ou de menos, né? A minha visão hoje, eu sou muito grata por toda a minha trajetória nesse sentido, porque se eu me doei demais nas minhas relações, eu falo todas as relações, trabalho, sempre, como professora, sempre era quem está assistindo ou vai assistir sabe. Eu tinha sempre mais orientandos, era sempre mais, porque eu achava que dava conta e queria dar conta, né? E queria controlar também. Isso é um papo para um outro momento. E aí, de repente, eu fui percebendo e fui, não, até aqui eu posso.
tá tudo bem eu até não conseguir daqui para cá, porque eu preciso, né, ter mais tranquilidade, mais energia para minha vida, né? E então, daí a gente dá conta de viver, né? Se eu vou viver a minha vida, as minhas coisas, né? Oferecer o que eu tenho. Então, o que eu digo que eu sou grata é porque se eu doava demais é porque eu tinha muito. Que bom que eu tenho muito, né? Para doar. Porque algumas pessoas não têm quase nada. Não conseguem, tem muitas travas, enfim. Então, essas pessoas precisam de ajuda. Precisam olhar também, né? Para poder oferecer. E porque quem também não doa, não recebe, né? Tem bloqueios. Então, é bem interessante essa questão do equilíbrio, né? Se em qualquer relação que doa demais, acaba transferindo como um papel de um pai ou de uma mãe, né? Isso muitas vezes no casal. Então, quando a gente começa a fazer esse movimento, tem que, opa, respira, volta. Ai, mas olha lá, ó, né? Eu vejo muito, assim, de clientes, mulheres, né? E amigas, e eu, enfim. Você olha o parceiro lá se batendo com alguma coisa, aí você vai, vou ajudar, eu vou fazer, vou resolver. Não, ele nem pediu, né? Às vezes ele pede, mas também não é porque ele pediu que eu vou fazer, é porque ele tem que resolver. Ele dá conta. Eu preciso honrar e respeitar o meu companheiro, deixando que ele Eu dê conta. diria até no tempo dele. Sim, Porque não sei vocês aí de casa, né? Quem está assistindo em outro momento, mas assim, tem vezes que vamos falar aqui de relação de casal. Aí eu falo, isso. peço alguma coisa pro meu marido fazer. Aí ele fala, tá bom, já vou. O javô dele demora 4, 5 horas, né? Mas não em tudo, mas assim, algumas coisinhas. Pelo Daí, menos não são 4, 5 dias ou é, meses. aí assim, o que a gente tem que fazer? Tem que se Sofrido. recolher. A gente precisa respeitar que cada um vai fazer as coisas no seu próprio tempo e que não é errado fazer em outro tempo, né? Simplesmente a Sim, gente tem que trabalhar a nossa ansiedade de querer fazer aquelas coisas naquele momento. Então, assim, eu diria assim que a relação de casal, que vai ser o tema do nosso próximo workshop, né, André? Junto com a amiga Débora, vai ser exatamente sobre essa relação de casal, porque é no relacionamento de casal que a gente vê muito essas interações, né? Esses equilíbrios que a gente precisa ver até onde a gente vai, até onde a gente se recolhe. Então, é muito interessante esses movimentos que fazemos e que a constelação, além de ser uma ciência do relacionamento, ela é uma transformação de vida, porque você acaba se recolhendo para não, né, para não ter discussões, porque na verdade a discussão ia ser uma coisa irrisória, não ia agregar nada para o relacionamento e na verdade é a gente que tem que se recolher, não é? sim. Ah, mas isso não acontece com a gente, né, amiga? Nós duas somos extremamente, assim, nada aceleradas, nada pilhadas para as coisas acontecerem, fazer. Imagina, comigo não. Por isso que eu ri, né? Porque é assim. E eu vejo assim, o quanto é bacana hoje eu ver que o meu marido tem um ritmo totalmente diferente do meu. Sim. E claro que já foi bem difícil, já foi bem complicado, mas assim, né, em quase 3 anos que nós estamos morando juntos, eu vejo o quanto eu desacelerei Somos e o duas. quanto ele busca, né, de certa forma acelerar em algumas É o situações, equilíbrio, algumas. né? Então a gente vai. Então assim, e é assim, já que a gente está falando de relacionamento, eu acho bem bacana também falar. É assim que os relacionamentos acontecem, né? Por isso que são grandes desafios. Porque são Uhum. dois sistemas que se buscam para compensar. Então, eles vêm normalmente totalmente diferentes. Uhum. Né? As pessoas têm uma visão meio romântica de não, vou buscar algo que seja parecido. Gente, não é assim que vem. Quando vem assim, tudo, né? Que é justamente isso.
A gente vai trabalhando, cada um vai se descobrindo, vai fazendo, vai buscando, e aí se consegue chegar, né? Porque eu fico pensando, se eu tivesse uma pessoa acelerada como eu, do meu lado, eu não sei o que ia acontecer, porque às vezes é muita pilha, né? É muita energia para. E como é enriquecedor, Andréia, quando a gente começa a ver que as diferenças, elas agregam muito. E que no início, às vezes, a gente quer excluir as diferenças. E, na verdade, são as diferenças que dão a força para o casal, a força para que o casal siga em frente. Então, realmente, é um equilíbrio, é uma arte, e as pessoas precisam estar abertas, disponíveis para isso. Porque vai ter tensões e vai ter momentos de leveza. Vai ter tensões e momentos de leveza. Até que uma hora a coisa fica mais tranquila de se lidar, né? Sim, é. Essa é muito importante, né, ter essa visão de que justamente a vida acontece em conflitos, a vida acontece em polaridades. Uma polaridade, a outra, que vão, né, se chocando, vai acontecendo para que, se em algum momento haja uma reconciliação e venha algo novo. É sempre assim que vai acontecer. E no casal é assim, é a vida inteira vivendo coisas assim, né? Então não adianta, por mais. Você vê que foi interessante que você falou de exclusão, né? Sim. Por mais que eu tente excluir a família do meu marido, porque é muito diferente da minha, eu vou excluir, ele vem, vou doutriná-lo na minha, né? Isso é muito perigoso, né? Isso é muito tóxico, já que tá na moda de falar de tóxico, né? Isso sim é tóxico para um relacionamento de casal. Por quê? Porque eu tô anulando aqueles que deram a vida pro meu marido. Eu tô anulando ele, né? Então eu não estou atuando numa vibração de amor. Eu estou anulando, desrespeitando todo um sistema, né? E aí a tendência aí é a ruína, né? Não tem como algo evoluir se continuar dessa forma, nessa exclusão. Sim, sim. Definha, Sim. né? E, Andréia, e como que trabalha o constelador? Então, cada constelador tem o seu jeitinho, a sua forma, né? Existem consteladores que trabalham ainda com a forma inicial do Bert Hellinger, que são as velhas constelações, né? E nós trabalhamos com as novas, que é a parte dos últimos anos do trabalho dele, né? Que olha para a vida. Então, assim, como eu trabalho. Às vezes, então eu atendo as pessoas individualmente, né? Ou então eu atendo em grupos, né? Agora nós estamos fazendo grupos com várias consteladoras, né? Inclusive tem uma muito boa que faz grupo comigo, o nome dela é Patrícia, você conhece? Excelente. E tem a Débora, né? Nossa amiga que trabalha com a gente também. E então, esses grupos hoje eu tenho feito só online, né? Em razão do momento da pandemia. Os atendimentos eu faço online, eventualmente tenho feito atendimento presencial com todos os cuidados, né? E como é que a gente faz? Bom, então eu recebo o cliente e começo uma conversa, uma conexão com ele, né? E aí vou identificando, às vezes ele traz alguns temas já, e eu vou percebendo no campo energético por onde começa, né? Qual é o fio da meada ali para a gente começar a arrumar esse novelinho. Então, às vezes ele não sabe muito porquê e a gente vai identificando. Tem situações em que não vem exatamente no mental o que é para ser trabalhado, mas aí eu coloco ali essa questão que precisa ser olhada agora. O que é essencial para essa pessoa ver agora? E aí a gente começa
desenrolando isso. E vem informações, né? Aí vem informações do sistema daquele indivíduo, coisas que ele precisa olhar, né? Então, por exemplo, padrões de repetição. Então, inconscientemente a gente faz isso. A gente repete mãe, avó, bisavó, tio, pai, né? E essas repetições muitas vezes são bacanas, são atitudes que nos fortalecem, nos trazem mais alegria, mais vida, enfim. E tem outras atitudes que nos travam, né? Então, por exemplo, eu acho que é bacana colocar aqui algo que muitos passam. Os nossos antepassados, eles muitas vezes sobreviviam, né? Tinha muitas dificuldades, era um matar ou morrer, era guerra, tinha várias coisas assim, né? Quem veio antes de nós. E aí, desfrutar a vida, viver plenamente, não está, né? Não nos conecta com os nossos antepassados, porque o que nos conecta com eles é o sofrimento, é a sofrência. Eu vou sofrer, vai ser difícil, eu preciso trabalhar muito, não vou ter dinheiro, né? Então, esse é um tema bem interessante de olhar e de transformar. Então, a pessoa se despede daquelas questões, né, de dificuldades e tristezas e desgraças dos teus antepassados e olha para um novo olhar, né? Uma vida diferente, né? A partir de então. Então, vem algumas frases, a gente usa muito a questão da reverência, né? Quando você não sabe nada de constelação, tem alguma coisa que te incomoda, né? Uma coisa que tá pegando complicado. Só o fato de você colocar, imaginar esse algo na tua frente e você reverenciar, né? Ou abaixar a tua cabeça assim, ou deitar, se entregar totalmente a isso, já, né? Tira a gente das questões do ego, tira a gente daquela briga com aquela situação. Então é uma forma de assentir e respeitar aquilo que acontece, que não somos nós que comandamos, né? Então muitas atitudes assim também constam na sessão de constelação que vão transformando, né? Inconscientemente, internamente as questões do indivíduo. Então ele sai da sessão e muitas vezes ele se pega agindo diferente. Ou então as pessoas da família, pessoas que ele até brigou, enfim, vêm para ele de uma outra forma, né? Então é bem interessante. E o que te encanta nesse trabalho? Então, eu sou apaixonada por esse tema, né? Pelo fato de sentir em mim, desde o início, essas transformações, né? Eu já tinha feito psicoterapia em alguns momentos, foi muito importante, em alguns momentos muito difíceis da minha vida. Eu tinha muita dificuldade de buscar ajuda, ainda hoje é um pouco de dificuldade, tô, né? Muito mais aberta hoje a buscar essa ajuda, aceitar essa ajuda. Mas eu tinha muita dificuldade. Então eu buscava quando tinha momentos muito difíceis. Só que eu percebia, né, que mentalmente eu sabia o que fazer, mas eu não conseguia, né? Eu vivia algumas coisas internamente muito difíceis. Então, a partir do momento que eu mergulhei, porque eu comecei a conhecer as constelações assim, numa formação, naquela nossa formação, foi quando eu comecei a fazer, né? Então, me joguei lá, mergulhei e eu comecei a perceber as transformações em mim, né? E então, bom, é uma solução para mim, e daí eu começo a fazer e começo a perceber que são soluções também para os meus clientes, né? Para o mundo, para minha família e para o mundo. Então, é muito legal, né? Ver as pessoas resolvendo essas questões, chegando em reconciliações, né? Na vida delas. Então, é muito gratificante saber como guiar os passos das vidas que eu toco, sabe? Para um caminho de autonomia, de mais força, alegria e amor, né? Então, na verdade, o que a gente faz com a constelação? É um propagar de bem-estar,
Então, eu saí do direito, né? Do direito, que eu não saí do direito. Eu saí dos tribunais, do exercício do direito nos tribunais, que era muito difícil, muito duro, muito julgamento, enfim, não preciso nem falar sobre tribunais. E hoje eu tenho a técnica, com o direito também, de trazer essa transformação para a vida das pessoas e propagar um olhar, né? E uma escuta livre. Então, liberdade, amor e autonomia. É isso que me encanta. Que lindo, que profundo, né? E o que traz efetividade na constelação? Sabe que a gente escuta muito essa pergunta, né? Ah, eu faço individual, eu faço no grupo, tem que ser um grupo com muita gente, o que funciona mais? Né? O que funciona mais é o teu acreditar. Então, tá, você veio para a constelação, você acredita que pode mudar? Você acredita, né? Você confia na técnica, você confia em mim para trazer a técnica para você, né? É esse conjunto de coisas. Então, o que funciona na nossa vida são as coisas que a gente acredita, né? Por isso que as religiões também têm funções muito importantes, porque eu vou exercer a minha fé. Então, você tem que exercer a tua fé também pela constelação para ela ser efetivada, né? Então, as pessoas que acreditam e se entregam na terapia, porque às vezes a pessoa só está repetindo as frases, né? Ela repete as frases que você disse para ela dizer, mas você sente que aquilo não está ressoando. Então ela está assim, né, meio que no automático, né? Mas não, quando a pessoa se entrega e fala aquilo com a alma, né? E se joga na terapia, aí sim, aí ela alcança os horizontes dela vão se abrindo e as respostas vêm para ela, né? Então eu vejo que é isso, como tudo na vida. Hoje, que eu acredito, o que eu tenho é que tem que acreditar, tem que ter fé naquilo que você vai buscar. Assim ele vai funcionar. Senão, é perda de tempo, né? E de energia. Exatamente. André, estamos chegando no nosso final da nossa prosa aqui. Por favor, fale pra gente novamente aonde a gente pode te encontrar. No teu Instagram, no teu Facebook, por favor. Então, meu Instagram, @andrea.na.vida, Andrea na vida, está aparecendo aí para vocês. E meu Facebook, Andrea Grzybowski, tá? Meio difícil meu sobrenome, mas aí quem tiver o contato da doutora Patrícia vai conseguir chegar até mim pelo Facebook, né? E tem um canal no YouTube, Constelação com Andrea também, tá? Atualmente, por aí, já consegue me encontrar. E você faz agora na pandemia só atendimentos online, Andréia? Como é que tá? Presenciais também? Eu tenho feito presencial também, com todos os cuidados, né? Eu atendo no consultório, no centro, e também atendo num espaço terapêutico chamado Revita Centre, Em tá? Que Curitiba? tem várias terapias integradas em Curitiba, isso. Tá, Uhum. ok. Ambos em Curitiba. Que E bom. atendo muito mais hoje em dia online, né? E os grupos online também. Então, pessoal, essa foi a conversa maravilhosa que tivemos com a Andréia Grzybowski, né? Facilitadora nas novas constelações familiares, expert pelo Instituto da Brigitte Champetier de Rives, né? Uma profissional fantástica, minha amiga também de jornada e de vida. Super recomendo o trabalho dela, né? Nos conhecemos também, como ela mesmo disse, numa formação e como isso foi providencial, como isso foi bacana a vida nos fazer a gente nos conectar, né? Então, assim, para mim é uma honra receber você aqui, né? No projeto, no meu canal, nas minhas mídias sociais,
com essa conversa tão gostosa, tão leve, levando conhecimento para as pessoas. Espero que possa auxiliar muitas dessas pessoas nesse sentido de perceber que a constelação é mais um caminho, uma técnica para que elas possam amenizar o sofrimento delas e poder ter escolhas mais assertivas na vida, né? Sim, sim. Eu agradeço, minha amiga, de coração. Fico emocionada e feliz de estar aqui com você. E vamos juntas, seguimos juntas aí com várias novas ideias, novos projetos que a gente está tendo, né? Conto com você também. Então tá bom. Muito obrigada, André. Uma boa tarde. Muito obrigada, pessoal, por vocês estarem aqui nos vendo. Não necessariamente agora no ao vivo, mas também vendo em outro momento, porque vai ficar nas nossas mídias, né, gravado essa live e que vocês possam usar da melhor maneira possível, tá bom? Um grande abraço de luz a todos vocês e até mais. Até. Obrigada. Beijo, até. Tchau.